Estamos de volta De com a volta. criançada toda aqui da Associação Espírita Allan Kardec. Sobrevivemos à bagunça. Para você que está chegando agora, esse é o Papo Kardec, transmitido ao vivo aqui da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto. Hoje falando de evangelização infantil, com a presença da criançada toda, de evangelizadores que atuam aqui na casa, diretamente com as crianças. E nós voltamos ao assunto. Vou trazer para o Valdo aqui uma questão. Valdo, você sabe me dizer como que é o trabalho de evangelização no Brasil? Se é bem difundido, se ainda é precário, se precisa de trabalhadores? Como que as outras casas espíritas estão nesse sentido? Olha, ainda é precário. Ainda tem muita casa, infelizmente, que considera a evangelização, desculpa a expressão, mas um depósito de criança. Ou seja, um lugar onde a criança fica para que os pais consigam assistir a palestra, para que os pais consigam fazer algum trabalho na casa espírita. Então ainda falta conscientização do ensino doutrinário, mesmo que pequeno para os menores, mesmo que um pouquinho maior de profundidade para os maiorzinhos, mas falta ainda essa conscientização. Eu sei, por exemplo, na região de São José do Rio Preto, nós temos aproximadamente 100 casas espíritas. Das 100 casas espíritas, não deve ter mais do que umas 15 que têm evangelização espírita mesmo. E mesmo assim, todas essas ainda não têm um trabalho sistematizado, não têm um trabalho bem organizado, bem estruturado. Por isso que a gente, através de um livro publicado pela FEB, de orientação para as casas espíritas, nós adotamos na região de Rio Preto esse livro, já fizemos um primeiro encontro focado nesse tipo de trabalho. Então é muito importante que os coordenadores das casas espíritas, os coordenadores das evangelizações das casas espíritas, das USEs regionais, façam essa conscientização. Uma coisa importante que eu tenho notado, faço palestra em várias casas em São José do Rio Preto, existem casas que hoje em Rio Preto estão com frequência de 10, 15 pessoas, que tinha 100, 150 pessoas há 30 anos atrás. Todas as casas espíritas permanecem no mesmo lugar, só que os seus frequentadores envelhecem. E muitos não fazem, entre aspas, a reposição. Ou seja, não tendo evangelização, não tendo a mocidade espírita, não há continuidade. Então muitas casas já estão a caminho do fechamento, ou algumas até já fecharam e foram reabertas por outros companheiros, porque aqueles que estavam ali simplesmente pararam. Vou fazer uma pergunta para você então, Rodrigo. Né? O colega da casa espírita que está nos assistindo, de outra casa, que quer ter na casa dele uma salinha para as crianças, como que ele deve fazer? Ele não sabe por onde começar. O Kardec pode dar esse auxílio? Existe alguém que dá esse suporte? Bom, sim, com certeza. Aqui nós todos aqui estamos de braços abertos para você, evangelizador, que quiser, não digo aprender, e sim trocar experiências conosco, porque é incrível que pareça, de repente tem diferença até nos bairros, né? As crianças que vão, a origem delas religiosa. E a gente está aqui para trocar experiência. Por exemplo, a tia Maísa, ela falou uma coisa importante agora há pouco, que é quanto menor a idade, mais elementos lúdicos a gente precisa ter. Explica pra gente isso. É um exemplo que eu quero dar para quem quer começar. Então Jesus aqui, ó. Onde está o tapete, criançada? Jesus. Aí, a Fernanda vai mostrar pra gente ali, ó. Aí a gente tem Jesus. Tudo lúdico, né? Tudo fácil de Porque a pegar. criança precisa pegar. Então existe o pai de Jesus, o pai de então que é uma estrela, a origem do mundo. Está concreto. Eu vou explicar o espírito, é concreto. Algo mais visual mesmo, né? Palpável. Criançada! Vou falar com a criançada agora. Eu estou te cortando duas vezes. Desculpa, Rodrigo. Vai lá, fala o que você ia falar. E aí subindo a idade, o Marchiori pode dar umas dicas pra gente, pra criançada. Bate bola com eles. Manu, pode começar pela Manu.
já ensine bastante vídeo, não fica só aquela coisa conceitual, né? Falando dele. Valendo bis. Crianças, valendo bis. A Roberta tá falando que eles colocam vídeo de 3 a 5. De 3 a 5 anos também já passa. Já passa vídeo, tem brincadeiras, tem atividades lúdicas, tem premiação, né? E assim sucessivamente. Quer ver só? Criançada, tio Rodrigo vai fazer uma pergunta, hein? Valendo bis, galera. Mas não tem bis, é na aula que vai valer. É o bis virtual. O que é o Preze? Quem quer responder aí? Senta aí no meio deles. Isso. O que é o Preze? Quem quer responder? Espera só um pouquinho. Deixa eu ligar esse microfone aqui. Aí eu pego do Valve aqui, ó. Só que vai chegar que esse tem fio. Pera, pronto. Chegamos aqui, ó. Vai lá. O que é o Preze? Pra mim é uma coisa que as crianças aprendem sobre o tema que é cada domingo. Você viu o que ele disse? Muito bem. Obrigado, viu? Porque eu não sabia. Que Você era viu? Preze, então O Preze nada mais é do que um PowerPoint melhorado, que o Rodrigo trabalha muito bem, coloca vídeos, coloca conceitos, coloca as atividades, né? É tipo um projetor, onde ele consegue inserir Funciona com na maestria TV, com todo o conceito da aula, né? Outra pergunta pra criançada. Criançada, o que vocês mais acham legal nas aulas? Cada um fala um pouquinho, fala todo Com mundo. vocês o Pedro Henrique. Na minha opinião, as partes que eu mais gosto é os vídeos. São os vídeos. Agora É, deixa isso- ela falar aqui, colega. Manu. Fala seu Manuela. nome pra gente aprender. Os meus também são os vídeos. São os vídeos. Isabelle. Os meus também são os vídeos. E os vídeos estão Ma- disparados. Mariana, Ricardo, passa pra ele, Mariana. Os vídeos. Ricardo. São as experiências que o evangelizador troca com as crianças. O Isso é futuro bem legal. evangelizador aí, você viu? Esse é meu Esse tá pupilo, hein? doutrinado. Ninguém me Esse rouba tá ele. doutrinado. Esse aqui, ó. Esse não me Mamãe, rouba. esse aqui é da minha sala, meu Vamos mãe. daí, Ó. vamos daí. Ó. É, É meu esse Eu menino, queria viu? que o Iago Iago. falasse um pouco do 2PA. Iago. É uma forma de fazer prece? Ajuda? Ajuda. Como que ajuda? Pode trocar uma ideia com o Ricardo aí. O que é o 2PA? O que é o 2PA? eles estão confabulando primeiro. É, tô vendo, eu fiz né? isso, pessoal, É. porque na aula eles fazem isso mesmo. Bom, o que eu acho que é isso? Eles sabem que é uma prece e como que funciona, né? E aí, Iago? Pode falar no microfone Pode falar no direto. microfone direto aí? É uma prece diferente delas que a gente pede para si, para o próximo e agradecer por o que Deus deu pra gente. E ó, e vocês têm... Todo mundo faz prece na sala? Todo mundo agora faz. Antes de nós começarmos aqui, quem fez a nossa prece do dia foi o Renato. O Renatinho aqui, Puxou a ó. nossa prece. Ó, aqui. e eu queria fazer mais uma pergunta. É tão importante a evangelização que essa criançada que está aqui, eu falo por conhecimento de causa, ensinam os pais delas no momento, por exemplo, da evangelização, que é feito o evangelho no lar. Quer ver um exemplo? Você ajuda teu pai lá no evangelho no lar? Ajudo, né? Quando eles têm alguma dúvida, a gente responde normalmente que a gente aprende aqui. Responde com o que vocês aprenderam aqui? Sim. Legal, quer ver um outro exemplo? Você ajuda seus pais, sua mãe lá no Evangelho no Lar? Você e sua irmã falam o que vocês aprendem aqui? Sim, a gente aprendeu e aí depois a gente discute. Aí, que legal. Ó, esse estilo tá inchando, vai até explodir esses dois. E eu sei que vocês também nas aulas usam os bonecos, os bichinhos, mas usam a música também para as crianças poderem participar, né? Vamos fazer uma? Vamos fazer uma, mas antes de fazer uma, deixa eu falar com o Valdo. Por que a música? Qual a importância da música para as crianças, Valdo? Eu vou me preparando aqui, pegar um violão.
A música, além de levantar o astral numa sala de aula e concentrar o pessoal em torno de um tema comum, é também um trabalho de fixação do aprendizado. Então, quando a criança aprende uma música, e a gente vê isso nas músicas mundanas também, a criança que aprende a rebolar o funk, ela sabe a letra de cor e vai rebolar naquele ritmo. Mas a criança que aprende sobre Jesus, a criança que aprende sobre Deus, a criança que aprende sobre as boas ações em música, aquilo vai gravar na mente da criança de uma forma muito mais gostosa, muito mais lúdica. Toda religião que tem seu trabalho de evangelização, catolicismo, protestantismo, insere músicas. Então, a música tem uma capacidade de fazer a criança lembrar detalhes, pequenos versos, pequenas estrofes, e essas crianças, memorizando isso, vai servir também como subsídios para decidir sobre o que fazer na vida. Vamos lá, ó. Vamos lá, galera. Vamos fazer uma música que quase que sem ensaio. Sem ensaio, né? sem Chamada ensaio Pingo de nenhum. Gente, que as tias usam na sala. A criançada toda vai ajudar a gente a cantar, né? Bem altão? Bem altão. Pingo de gente é meu bebê, linda semente que vai florescer. Pingo de gente é minha Água da fonte no mar da esperança. Cantem no microfone para o pessoal poder ouvir também de novo. pingo de gente É meu bebê, linda semente que vai florescer. Pingo de gente é minha criança, água corrente no mar da esperança. Aê! Muito legal. Bom, pessoal, as perguntas ficaram bastante ali e infelizmente, qual que a gente vai puxar aí? Não, dá pra fazer mais perguntas. pra fazer? Deixa eu pegar alguma aqui, ó. Tá aqui. Fale um pouco das dificuldades que vocês encontram para desenvolver o trabalho. A maior dificuldade, já vou falar de cara, é a boa vontade de integrar o grupo dos evangelizadores, por incrível que pareça. Por quê? Porque falta gente para fazer aulas conosco, entendeu? A gente aqui dá total apoio para uma coisinha bonitinha dessa aqui, a gente não dá nem pra ficar bravo. A gente prepara a aula, tudo, mas falta a pessoa para vir aqui conosco, né? E também dos pais. Às vezes os pais podiam participar mais conosco, né? Essa é a maior dificuldade. Ô Valdo, e os pais que estão em casa, dizendo assim, eu não posso reunir uma turminha aqui na minha casa e fazer um estudo em casa todo sábado à tarde? Ele pode fazer em casa também? Com certeza que pode, e complementa um trabalho de uma casa espírita. Eu costumo dizer o seguinte, o aprendizado religioso na casa espírita tem uma grande vantagem. Primeiro, porque o pai está vindo para assistir uma palestra. E segundo, que traz as crianças. Então, o fato de sair de casa no domingo de manhã, numa quarta-feira à noite, um dia qualquer à noite, para vir até a casa, já é uma forma da família estar mais unida. O que eu não gosto que aconteça é aquela criança de 6, 7 anos que está sentada ao lado do pai e eu chamo para ir para a sala de aula, a criança diz assim, meu pai deixou eu ficar aqui hoje. E outro dia eu perguntei para um pai, falei, mas você deixa o filho decidir isso? Porque o pai não deixa o filho decidir sobre a escola, não deixa o filho decidir sobre a alimentação, mas deixa decidir sobre a religião. E acontece que muitas vezes, quando eu passo de volta em meio da palestra, a criança está com um videogame, a criança está com um smartphone fazendo um joguinho, quer dizer, não está assistindo a palestra, não está assistindo a aula, e algumas vezes até atrapalhando o pai ou o colega do lado que gostaria de estar assistindo a palestra também. Então a gente tem que ter em mente o seguinte, religião é importante? Não tenha dúvida, religião é muito importante. O espiritismo é importante? Sim, a partir do instante que eu abracei como religião, a minha família toda tem que abraçar como religião. Então não vale a criança vir à casa espírita e ficar sentado do lado do pai no meio do salão, jogando um joguinho no smartphone. Também não vale a criança não vir ao salão naquele dia porque quis dormir um pouquinho até mais tarde. A religião, então vem no outro dia. Tem que ser um compromisso. A gente não leva em consideração, mas entre os mandamentos de Deus está lá o dia de sabate. Que sabate, na verdade, é o dia dedicado a Deus, dedicado ao nosso encontro com Deus, porque religião vem do verbo em latim religare, que quer dizer ligar novamente a criatura que somos nós a Deus, nosso Criador, que já nos separamos dele, nos distanciamos há muito tempo.
Então nós nos religamos a Ele. Nada mais justo que essa religação seja completa, seja familiar e seja de uma forma mais ritmada, uma forma mais programada, mais bem feita. Mais Como é perguntas? que ora? Não, ele quer Eu só complementar. queria complementar para os pais que estão em casa, e complementando o que o Rodrigo está dizendo, que a dificuldade de nós evangelizadores, a evangelização não é só passar o conceito que está no Evangelho ou passar o conceito teórico que está no Livro dos Espíritos. São os atos também, são os exemplos. Os pais poderiam comparecer conosco, evangelizadores, porque enquanto às vezes nós estamos passando o conceito do Evangelho, o pai pode nos auxiliar com os seus exemplos em sala, auxiliar a passar o momento da água, a acalmar a criança, acalmar a criancinha em sala de aula, não é? Então, enquanto nós estamos ali tentando explicar para as crianças, passando os conceitos básicos da Bíblia, né, do Evangelho, os pais podem nos auxiliar em sala, cuidando das crianças, no momento do passe, a gente sempre coloca a criança numa posição correta para receber o passe, que ela se acalma, etc. E como a sala tem em torno de 20, 25, às vezes até 30 crianças, é difícil para uma pessoa só em sala de aula, um evangelizador, né, cuidar, tomar conta de toda essa criançada. Os pais poderiam vir na Comecei sala, assim. vir e nos ajudar na sala a cuidar das criancinhas no momento do passe, pós-passe, dando exemplos, né? Então eu faço o convite a todos vocês que são pais, eu também sou pai. Todos nós aqui somos pais. Né? Todos somos assim, pais. Olha, eu acho, O Valdo é avô. O Valdo é avô. olha, eu acho que o mais importante de tudo isso é que nós possamos passar para as pessoas que estão em casa a mensagem de que as crianças, eles apenas estão como crianças. E ficam desse jeito mesmo, à vontade aqui conosco. Mas assim, eu tô querendo dizer o seguinte, que são espíritos centenários, milenares, que apenas momentaneamente estão como crianças, mas que são tão adultos quanto nós na sua carga espiritual, que vai aflorando aos poucos conforme a idade vai vindo, e cabe aos pais, Kardec nos diz isso na questão 208, né, a transmissão dos bons valores e dos bons exemplos aos filhos. E o exemplo começa em casa, trazendo na casa espírita, o pai estando junto, não adianta o pai trazer o filho aqui e fazer diferente em casa, porque a criança aprende pelo exemplo. Então fica aqui, para você, papai, que está aí conosco, esse compromisso. Convite. Isso é muito sério, papai. Evangelizar o seu filho é bom não só para sua família, contribui com uma sociedade melhor, para um planeta melhor. Oxalá, ou falando uma outra palavra, né? Se todas as crianças do mundo fossem evangelizadas, independente da religião que Dependendo da religião, né? pessoal. Teríamos um mundo muito melhor. Apresente Deus pro seu filho. Então fica aqui o compromisso de você, papai, assumir com a sua criança, com a sua esposa, de evangelizar o seu filho. A doutrina espírita está aqui de portas abertas para que você traga o seu filhinho e possa evangelizá-lo. Correto? E você da evangelização, conte conosco sempre. E para a turminha dos evangelizadores, deixa a palavra final. Se vocês quiserem dizer alguma coisa, algum recadinho importante que a gente não disse, se tem um site, um telefone, um WhatsApp, o que vocês querem finalizar que a gente ainda não falou, esse é o momento. Agora ou nunca mais. Bom, a gente tem o endereço do Kardec, que você pode vir aqui, procurar o Valdo direto, que vai fornecer desde estágio para você dar aula, se você quiser, e para você que já dá aula, pode pegar os nossos contatos, para aí no Facebook mesmo, pedir o meu contato da Maísa, eu posso passar o link para vocês baixarem aulas aí no seu computador e transmitir no seu centro. Venha fazer um estágio conosco. A gente pode ir no seu centro também e dar total apoio também. Valdo, obrigado, valeu. Muito obrigado a todos pela assistência, pela audiência, pela paciência e o mais importante, evangelize, coopere com Jesus. É uma frase que eu ouvi quando eu estava sendo evangelizado e nunca esqueci até hoje. Aqui na camisa dele, ó, hashtag sou evangelizador. Ok? Faça você também parte dessa turma. Marchiori, obrigado. Fernanda, obrigado. Roberta, Maísa. Rutinha falou pouco hoje, Rutinha. Criançada. A Rutinha tá evangelizando o baby. Dá um tchau lá. Tchau, galera. Tchau. Ficando louco aí. Beijo. Tchau. Tchau.